Olá pessoal, hoje nós vamos continuar dando continuidade, ou melhor, ao tema do Pentateuco. É muito importante que você conheça o Pentateuco, tá? E esse vídeo vai esclarecer o porquê. Talvez eu tenha que dividir ainda esse vídeo em duas partes, tá bom? Vai depender do quanto que a nosso bate-papo aqui evoluir, mas eu quero que você aprenda. Eu não quero fazer uma coisa mais ou menos desleixada, né? Hoje eu procuro dar, como sempre em toda a minha vida, a excelência para Deus, porque você merece o melhor, né? E eu estou falando para um remanescente fiel, eu não estou falando para crentes meia sola, para gente meia boca, para gente que não quer aprender. Eu sei que o nosso público, as pessoas que têm nos seguido o Ministério Guerreiros da Luz, são pessoas que buscam a verdade e fazem um esforço para ter com os valores de Cristo como esteio, como estribo do seu caminhar na Terra, né? São cidadãos dos céus. E é para vocês que eu estou falando, com muito amor e com muito temor diante de Deus. E talvez o último vídeo, ou os dois últimos vídeos do Pentateuco, eu venha falar alguma coisa para você que você não goste. Provavelmente eu vou falar alguma coisa que você não goste, que vai te confrontar, que vai te trazer um certo desconforto, né? E que vai deixar talvez você com raiva do Daniel. Mas eu, sendo muito sincero com você, eu estou aqui para servir a Deus, não para servir a homens. E eu não tenho nada a perder, né? Hoje eu posso fazer minhas as palavras de Paulo: meu viver é Cristo, a morte é lucro. Eu já tive a maior perda, no meu entender, que um ser humano pode perder na Terra, que é a perda de um filho, precocemente, né, aos 15 anos de idade. Então, eu acredito que existam, claro, dores maiores do que essa, mas na minha existência, nos meus quase 53 anos de vida, eu nunca passei por uma dor tão grande, tão profunda, tão perturbadora. Então, para mim, o viver é Cristo, né? Eu quero dar o melhor para Deus. É por isso que eu estou aqui, por amor a você, né? Para continuar fazendo os melhores vídeos, as melhores pautas, para trazer esclarecimento para a sua vida, fortalecer a sua fé, te dar direção, escrever os melhores livros, né? Estamos aí trabalhando o tomo 2 da História de Mitri, né? A Planeta está em posse também dos 7 Espelhos da Alma, e assim que eu tiver com o tomo 2 pronto, eu vou negociar com a Planeta, ver se eles lançam primeiro o tomo 2 da História de Mitri, para posteriormente lançar os 7 Espelhos da Alma, tá? Porque eu sei que existe aí uma expectativa muito grande na continuidade, né, da História de Mitri. E também quero aproveitar o ensejo e compartilhar com vocês uma coisa que me deixou muito feliz, que a Novo Século, Ágape, que agora é o Grupo Novo Século, né, a família a qual também faço parte, e com muita honra, concluiu, né, as capas da série Filho do Fogo. Então, Filho do Fogo é composto de 7 livros. Então, agora as capas estão todas novas, todas modificadas. Vou pondo aqui para vocês verem as capas novas, e estão numeradas de 1 a 7. Assim o leitor tem mais facilidade para saber a ordem de leitura. O conteúdo continua o mesmo, tá bom? Só mudaram as capas, mudamos a embalagem. Eu creio que a editora vai fazer nesse final de ano, né, de 2019, vai fazer também caixa box, né? Provavelmente fazer caixa box. Então te prepara aí, né? Ele vai estar disponível na Amazon.com, no site da editora, no site da Saraiva, enfim, vai estar em sites de compra aí, né? Então tá aqui as capas novas, com muita alegria eu estou dividindo isso com vocês, tá bom? Então vamos ao tema de hoje. Tudo que nós vemos no Velho Testamento, em especial no Pentateuco, né, é uma tipificação do Novo Testamento que remete a Jesus. Para que o povo entendesse o sacrifício de Cristo, né, na cruz, era necessário um preparo primeiro, para que eles compreendessem o plano de redenção, né? Então, inicialmente, havia uma única lei, né? Não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Aí depois veio as 10 leis mosaicas. Depois, né, nós vemos uma série de ramificações de leis, de regras, de convívio social, né? E uma série de coisas acontecendo no Velho Testamento que vão culminar com a vinda de Jesus. Depois de 400 anos de silêncio testamentário, Jesus nasce, o Messias, o profeta, né, como o profeta Isaías já havia profetizado.
Então, especialmente o Pentateuco nos traz muitas alusões a Cristo. E é por isso que eu quero dar um destaque nesse vídeo para vocês, tá bom? Vou falar devagar, tá? Não estou preocupado com o tempo, se for necessário eu divido em 2. Se você me vê na semana que vem com a mesma roupa, é porque eu estou gravando ato contínuo para não perder o fio da meada, tá bom? Então, por exemplo, quando a gente fala de bênção e maldição, né? A Bíblia fala sobre isso no Velho Testamento, no Pentateuco. E ele é fruto do quê? Das nossas escolhas. Bênção ou maldição é fruto da sua escolha, não é uma hereditariedade familiar, mas também é sua escolha, né? É sua escolha. Então você tem escolhas, as suas escolhas determinam a sua colheita. É claro que existem fatalidades na vida, o cristão pode ficar doente, né? O cristão não está livre de ter um câncer, por exemplo, passar por uma depressão. O cristão não está isento disso. Eliseu morreu da doença que ele tinha, Timóteo, que Paulo via como um filho, tinha muitas enfermidades e problemas no estômago. Paulo deixou Trófimo doente em Mileto, então nem sempre Deus cura, tá? Então o cristão vai passar por aflições, por dificuldades, por privações. Paulo passou fome, foi apedrejado, foi preso, foi açoitado, né? Então são essas aflições que nós vamos passar. A diferença é que mesmo que você atravesse o vale da sombra da morte, o Senhor está com você. Então você começa a receber a paz que transcende o entendimento, uma paz que humanamente, que pela razão humana parece impossível de você ter, mas você tem, você a possui, né? E essa paz te mantém vivo, né? Te mantém vivo e te dá forças para prosseguir a jornada, né? Então, por isso que é importante você realmente ter fé. Fé verdadeira em Deus, fé genuína em Deus. Então, as suas escolhas determinam a sua colheita. Então, pensa muito bem no que você vai falar, pensa muito bem nas suas ações antes de executá-las. Pensa muito bem antes de dar as costas para Deus ou de blasfemar contra Deus, né? Olha o que diz a palavra de Deus, está em Deuteronômio isso aqui. Vê aqui que hoje te tenho proposto, estou te apresentando, tenho proposto, vida e o bem, a morte e o mal. Tem 2 caminhos, né? A vida, né, e o bem, ou a morte e o mal. Tem 2 caminhos. A sua escolha vai determinar qual caminho seguir. Portanto, te ordeno que hoje ames ao Senhor teu Deus, que andes nos seus caminhos e que guardes os seus mandamentos, e os seus estatutos e os seus juízos, para que vivas e te multipliques, e o Senhor teu Deus te abençoará na terra a qual estás estás para possuir. Porém, se o teu coração se desviar e não quiseres dar ouvidos, fores seduzido para inclinar a outros deuses e os servires, deuses eu digo aqui seres humanos também, sabe? Que tem homens que se colocam na posição de deuses ou semideuses na terra e não é de Deus, né? Tem muito maçom subindo em púlpito, se fazendo de cristão, mas não é cristão, tá? Os valores são diametralmente opostos a nós cristãos acreditamos, tá? Que forem seduzidos a inclinar outros deuses e os servires, então vos declaro que certamente perecereis. É uma certeza, certamente perecereis. Não prolongareis os dias na terra que vais, passando o Jordão, para que entrando nela possuas. O céu e a terra tomo hoje por testemunho contra vós, que tenho te proposto, tenho te apresentado, a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida. Sua escolha determina a sua colheita. Escolhe, pois, a vida. Faça as escolhas certas, né? Para que vivas tu e tua descendência, amando ao Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e achegando-se a Ele. Pois Ele é a tua vida e o prolongamento dos teus dias, para que fiques na terra que o Senhor jurou a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, que lhes haveria de dar. Esse texto está em Deuteronômio, capítulo 30, de 15 a 20. A versão que eu estou falando aqui é a ACF, tá? No Novo Testamento, Jesus fala sobre isso também, sobre escolhas. Olha só, quem tem os meus mandamentos e os obedece, né? Não está similar ali? Quem obedece os estatutos de Deus viverá. Quem não obedece, morrerá. Jesus no Novo Testamento dizendo, quem tem os meus mandamentos e lhes obedece,
esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado pelo meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Disse então Judas, não o Iscariotes, tá? Senhor, mas por que te revelas a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus, se alguém me ama, guardará a minha palavra, tá bom? Essa é a marca de quem ama a Deus. Guardará a palavra de Deus. Não mente para as pessoas, não engana as pessoas, não faz as pessoas de gado, sabe? Não ilude as pessoas, não faz promessas falsas. Procura realmente seguir os estatutos de Deus e passar a verdade. E a verdade é que nós teremos aflições. A verdade é que nós vamos passar dificuldades. Você não está isento de passar lutas ou dificuldades ou privações. Jesus deixou isso muito claro. Nós seríamos odiados pelo mundo, né? Não acolhidos pelo mundo. Muito ao contrário, né? Toma a tua cruz e me segue, né? Toma o teu guarda-sol e pega o teu picolé e me segue, né? Respondeu Jesus, se alguém me ama, guardará a minha palavra. Meu Pai o amará, e nós viremos a Ele, e nele faremos morada. Templo de Deus, templo do Espírito Santo, não em templos construídos de tijolos, tá? Entrar numa igreja feita de tijolos é a mesma coisa que você entrar numa garagem. Você não vira um carro na garagem, você não vira um cristão por entrar numa igreja. Aquele que me ama, que não me ama, não guarda as minhas palavras. Está entendendo? Aquele que não me ama, não guarda as minhas palavras. Então, se alguém mente, se alguém rouba, o adúltero, né, o fofoqueiro, o mexeriqueiro, o que causa intriga, né, contenda entre irmãos, o que engana o povo, o que vende a porcaria ungida, não ama a Deus, porque não guarda as palavras de Deus. Não tem fundamento bíblico para isso, tá? Não tem, né? Essas palavras que vocês estão ouvindo não são minhas, são do meu Pai que me enviou. Então aquele que não me ama não guarda as minhas palavras, ou seja, ele escolhe as palavras que vão fazer benefício próprio para ele. Como a questão do dízimo, que eu já cansei de falar. Paulo não recebia dízimo das comunidades que ele fundou. Eu não vejo Jesus dando dízimo nem recebendo dízimo. No Novo Testamento, a pauta é o amor. Você dá em amor, segundo a sua prosperidade, né? Segundo o que Deus colocou em seu coração. Acha para mim um versículo no Novo Testamento que fala de dízimo. Mateus 23, Jesus está dando uma bronca nos fariseus. Vocês dão o dízimo do cominho, da hortelã e blá blá blá, né? Ele está dando uma bronca. Aquilo não é um mandamento. Ele está dando uma bronca, dizendo assim, vocês são hipócritas. Porque vocês estão querendo cumprir a lei, né? Mas não tem graça em vocês. Não há amor em vocês, né? Seus lábios me adoram, mas seu coração está distante de mim, né? Então é isso que Jesus falava dos fariseus, os líderes religiosos eclesiásticos majoritários naquele tempo, né? Esse texto está em João 14, de 21 a 24. E o Velho Testamento, especialmente voltando ao Pentateuco, nos faz entender todo o plano da redenção em Cristo. Outro exemplo, a serpente de bronze, também citada no Pentateuco. Partiram eles ao monte Hor, pelo caminho do mar Vermelho, para contornarem a terra de Edom. Mas o povo ficou impaciente no caminho, para variar, né? Falou contra Deus e contra Moisés. Veja só como é fácil. Quando você fala a verdade, quando você aponta o caminho, a direção certa, parece que o povo surta, né? O povo surta. Reclama pelo que não tem e não agradece pelo que tem. Eram escravos, agora estão livres. Viram milagres e prodígios, mas agora reclamam, continuam reclamando. Não reclame, agradeça. Se você não tem força para agradecer, pede força ao Pai. Me ajuda a passar por essa situação, tá bom? Por que vocês nos tiraram do Egito para morrermos no deserto? Né? Povo ingrato, ingratidão total, né? Como a gente falou no vídeo passado sobre gratidão, né? Por que vocês nos tiraram do Egito para morrermos no deserto? Não há pão, não há água, e detestamos essa comida miserável, completamente ingratos, né? Então o Senhor enviou o quê? Serpentes, vem punição, vem castigo, vem consequência, ação, reação, causa e efeito, escolha, colheita, né? Então o Senhor enviou serpentes venenosas que morderam o povo e muitos morreram por essas serpentes envenenadas. O povo então foi até Moisés e disse: pecamos, tiveram consciência do erro, confessaram o pecado. Pecado confessado é pecado perdoado. O povo foi até Moisés e disse: pecamos quando falamos contra o Senhor e contra você, né, Moisés? Falando para Moisés: ora, pedindo ao Senhor que tire a serpente, ore pedindo ao Senhor que tire as serpentes do meio de nós.
E Moisés bondosamente orou pelo povo. O Senhor disse a Moisés, o Senhor disse, tá bom? Não foi ideia de Moisés, o Senhor disse, faça uma serpente, coloque-a no alto de um poste. Quem for mordido e olhar para ela, viverá. Moisés então fez uma serpente de bronze e colocou num poste. Veja bem, Deus é contra a idolatria. Aquilo era um simbolismo, tá? Era um símbolo, tá bom? Então Moisés fez a serpente de bronze e colocou num poste. Quando alguém era mordido por uma serpente e olhava para a serpente de bronze, permanecia vivo. Está em Números 21, de 4 a 9. Mais adiante, nós vamos observar que essa serpente de bronze vai passar a ser adorada pelos israelitas. Eles vão prestar cultos, acender incenso, virou objeto de idolatria, o que Deus não permite, né? Só há um Deus. Começaram a adorar a serpente, né? Aí o que acontece? A serpente vai ser destruída, exatamente por ter se transformado no objeto de idolatria, por ter saído daquele escopo de apenas um símbolo, né? Então olha só. No terceiro ano do reinado de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, Ezequias, então Ezequias era o rei de Israel nesse momento, filho de Acás, rei de Judá, começou a reinar. Ele tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 29 anos em Jerusalém, reinado longo, né? O nome de sua mãe era Abia, filha de Zacarias. Ele fez o que o Senhor aprova, tal como tinha feito Davi, seu predecessor. Removeu os altares idólatras, estava assim de altares, removeu, quebrou as colunas sagradas, derrubou postes sagrados. Olha o que o povo está fazendo, voltando à idolatria que eles tinham no Egito, né? Vê como essa memória, com esse engano, ele permeia fácil no meio do povo, né? Despedaçou a serpente de bronze que Moisés havia feito. Por que ele despedaçou? Porque deixou de ser um símbolo, né? Pois até aquela época os israelitas lhe queimavam incenso. Era chamada de Neustã. Segundo a Reis 18, de 1 a 4. No Novo Testamento, Jesus vai fazer menção à serpente. Olha só. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, vê a coligação, vê o preparo do Pentateuco, e o Novo Testamento, vê como as coisas estão entrelaçadas, como foi uma maneira do povo entender o plano de redenção e salvação em Cristo. Era necessário que eles entendessem. E levaram anos, séculos, para eles entenderem, né? E mesmo hoje, há quem ainda não entenda, né? Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crer tenha a vida eterna. Todo aquele que olhar para Jesus seja livre do veneno do pecado, do veneno da mentira, do ódio, da amargura, de tudo aquilo que nos faz perecer, né? João 3, 14 e 15. Viu a ligação? Então, o tabernáculo, um outro exemplo que é citado lá no Pentateuco. Deus usou um capítulo para falar da criação. Usou aproximadamente 3 capítulos para falar sobre o êxodo no Egito, mas ele usou 13 capítulos somente para falar do tabernáculo. Sinal que é um assunto muito importante o tabernáculo. Então o que há no tabernáculo? Existe ali a presença de Deus no tabernáculo, não é verdade? Mas esse é móvel. Era uma tenda móvel, né? A primeira construção pré-fabricada da história. Significa o quê? Que Deus pode ser adorado em qualquer lugar. Onde era um pedaço de areia, se transforma num local onde a glória de Deus se manifesta, né? Então haviam ali dentro do tabernáculo sacrifícios, e sacrifícios com sangue, tá? Para nós entendermos o sacrifício de Cristo com a sua vida, dando o seu sangue. O sacrifício de Jesus, o Cordeiro de Deus. Haviam muitos utensílios no tabernáculo, né? Dentre eles, uma mesa, né? O objetivo dessa mesa era servir de apoio para os pães da proposição, né? Literalmente, pães da proposição significa pão da presença. Ele era colocado diante da presença ou face de Deus. E tinha uma ordenança de como fazer essa mesa. Faça de ouro puro os seus pratos e o recipiente para incenso e suas tigelas e as bacias, dos quais se derramam as ofertas e bebidas. Coloque sobre a mesa os pães da presença, para que estejam sempre diante de mim. Êxodo 25, de 29 a 30. Então, a cada sábado, os sacerdotes substituíam os pães da semana anterior, né, por uma nova porção de pães quentes. Pegando o texto, apanhe da melhor farinha e asse 12 pães, né? Da melhor, não mais ou menos. Tudo que você dá para Deus, dá o melhor. Do seu tempo, dos seus recursos, do seu intelecto, dos seus dons, né? Apanhe a melhor farinha
e asse 12 pães, usando 2 jarros para cada pão. Coloque em 2 fileiras, com 6 pães de cada uma, sobre a mesa de ouro puro, perante o Senhor. Junto a cada fileira, coloque um pouco de incenso puro, como porção memorial para representar o pão ser uma oferta ao Senhor. O pão, uma oferta ao Senhor, preparado no fogo. Jesus não é o pão da vida? Ele não foi colocado como oferta, né? Como sacrifício vivo por amor a nós? É a mesma coisa. Está trazendo aqui alusões, né? E esses pães serão colocados regularmente perante o Senhor, cada sábado, em nome dos israelitas, como aliança perpétua. Jesus fez o que conosco? Uma aliança perpétua. Através da cruz de Cristo, nós temos uma aliança com Cristo. Quando você crê nele, você tem uma aliança nele. E ele habita em mim, ele habita em você. Né? Esses pães serão colocados perante o Senhor, cada sábado, em nome dos israelitas, como aliança perpétua. Pertencem a Arão e aos seus descendentes, que comerão num lugar sagrado, porque é parte santíssima de sua porção regular das ofertas dedicadas ao Senhor, preparadas no fogo. É decreto perpétuo, né? É decreto perpétuo. A aliança que Jesus faz conosco é perpétua, é eterna. Está em Levítico 24, de 5 a 9. Exatamente 12 pães, representando o quê? As 12 tribos de Israel. E deveriam ser dispostos em 2 fileiras e 6. Mas também vai representar no Novo Testamento os 12 discípulos que Jesus escolheu. Olha as correlações, né? Esses pães eram uma oferta de alimentos apresentados para Deus, que deveria ser continuamente feita em aliança perpétua. Jesus nos deu mandamentos também para fazermos em memória dele, a ceia, o batismo, né? São coisas perpétuas. Faça até que eu volte, né? Então, Jesus é o pão da vida e ele faz uma aliança perpétua, permanente conosco. Olha o que diz aqui. Esses pães serão colocados regularmente perante o Senhor, cada sábado, em nome dos israelitas como aliança perpétua. Levítico 24:8. Jesus é o pão da vida. Novo Testamento. Jesus respondeu: a verdade é que vocês estão me procurando, não porque viram sinais miraculosos, mas porque comeram pães e ficaram satisfeitos, né? Encheram o barrigão e agora estão procurando para querer mais, né? Não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem lhe dará, né? Então existem coisas que são eternas e que se você não der valor a isso, você vai perecer. Que o Pai, Deus, o Pai, nele colocou o seu selo de aprovação. Então lhe perguntaram: o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? Jesus respondeu: a obra de Deus é essa, crer naquele que me enviou, crer em Cristo, crer de verdade. Quem crê obedece, tá? Não brinca. Quem crê no amor de Deus, vive o amor de Deus, não tripudia sobre as pessoas, não julga ninguém, né? Deus é a expressão majoritária do amor, né? Então, não quer dizer que você vai distribuir dinheiro para todo mundo, não quer dizer que você vai ser bonzinho com todo mundo, né? Mas às vezes você vai se irar, mas é irar e não pecar. Não deixa o sol se pôr sobre a sua ira. É isso, né? Não quer dizer que você de repente ficou com mágoa de um irmão que te ofendeu. Libera perdão. Não quer dizer que você tem que conviver com ele. Você não precisa conviver. José não conviveu com seus irmãos que o traíram. Ele perdoou, deu o melhor da terra do Egito, mas não conviveu com eles, né? Então Deus não obriga você a conviver, mas pede e dá com determinação você perdoar, porque traz um fardo enorme a falta de perdão, a amargura para você carregar. Jesus respondeu: a obra de Deus é essa, quem crer naquele que me enviou. Então lhe perguntaram: que sinal miraculoso mostrarás para que vejamos e creemos em ti? Que farás? Os nossos antepassados, Jesus responde, os nossos antepassados comeram o maná do deserto. Como está escrito, ele lhes deu comer pão do céu. Olha só, o pão caía do céu e o povo continuava reclamando. Tentaram até apedrejar Moisés. Pensaram em apedrejar Moisés, né? Declarou de Jesus: digo-vos a verdade, não foi Moisés quem deu o pão do céu, mas é meu Pai quem lhes dá o pão verdadeiro do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. O maná não caía do céu? Jesus não veio do céu para nós, né? Disseram eles: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Então Jesus declarou: eu sou o pão da vida, né? Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Mas como eu lhes disse, vocês me viram e ainda não creem. Impressionante. Às vezes a gente tem experiências maravilhosas com Deus e a gente tem tanta facilidade de esquecer essa experiência maravilhosa, extraordinária e às vezes, né, lembrar de uma coisa, de um percalço da vida e de repente
reclamar o tempo todo, né? Nós temos essa facilidade, né? Esse texto está em João, no capítulo 6, de 26 a 36, né? Quer ver uma outra coisa que tem o Pentateuco com o Novo Testamento? O Santo dos Santos, né? Que está no tabernáculo. Ora, também a primeira tinha ordenâncias, também a primeira tinha ordenança de culto divino, um santuário terrestre, tá? Começou assim. Depois o primeiro tabernáculo, depois o templo, depois não tem mais templo, Jesus nos ensina a questão do templo, tá? Nós somos o templo. Jesus tabernaculou entre nós, tabernaculou em nós, ou seja, habita em nós, né? Porque um tabernáculo estava preparado, o primeiro em que havia o candeeiro, né? E a mesa e os pães da proposição, ao que se chama santuário. Mas depois do segundo véu, estava o tabernáculo em que se chama o Santo dos Santos, local mais sagrado, que tinha incensário de ouro e a arca da aliança, coberta de ouro em derredor, e que estava um vaso de ouro que continha o maná, o pão que caiu do céu, né? A vara de Arão que tinha florescido, que mostra que até mesmo um galho seco pode florescer, a sua vida pode florescer. E as tábuas da aliança, a lei, né? E eu creio que foi levada para o céu. A arca da aliança não está na terra, tá? Apocalipse capítulo 11 fala sobre isso. E sobre a arca e os querubins da glória que faziam a sombra no propiciário, os quais as coisas não falaremos agora particularmente. Ora, estando essas coisas assim preparadas, a todo tempo estavam os sacerdotes no primeiro tabernáculo, cumprindo o serviço. Olha aqui o que está sendo falado para você, tá? Mas no segundo, só o sumo sacerdote, uma vez por ano, não sem sangue, se oferecia por si mesmo pelas culpas do povo, dando nisso a entender o Espírito Santo que ainda o caminho do santuário não estava descoberto, enquanto se conservava em pé o primeiro tabernáculo. Né? O qual é uma alegoria para o tempo presente, tá vendo? Uma alegoria para o tempo presente, para que você entenda Cristo. Paulo está nos ensinando. Em que se oferecem dons, sacrifícios e quanto à consciência, não pode aperfeiçoar naquele que faz o serviço, consistindo somente em comidas e bebidas e várias abluções e justificações da carne, impostas até o tempo da correção, até o tempo deles entenderem, né? Mas, vindo Cristo, o sumo sacerdote, né, dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isso é, não é desta criação, nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção, estatuto perpétuo, né? Porque seu sangue de touros e bodes e a cinza de uma novilha espazida sobre os imundos santifica quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas, para servirdes ao Deus vivo. E por isso é mediador de um novo testamento, de uma nova aliança, uma nova proposta. Começa algo novo, termina o velho, que era para você entender o novo, e começa algo novo, onde é o pilar do cristianismo, onde são os evangelhos, né? Para que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento. Então havia um primeiro testamento. Os chamados receberam uma promessa de herança eterna, porque onde há testamento é necessário que intervenha a morte do testador, né? Que é Jesus. Ele nos deixou o quê? Uma herança, poder, autoridade, amor, perdão, estatuto perpétuo, aliança eterna com ele. Porque o testamento tem força onde houve morte, ou terá ele algum valor enquanto o testador vive? Por isso também, o primeiro não foi consagrado sem sangue. Então, quando Jesus morre, toda a velha aliança, toda aquela ali acaba e começa uma nova aliança, tá bom? Então, por isso que não tem dízimo. Aquilo ali era uma coisa para a tribo de Levi, né? E Jesus é o leão da tribo de Judá. Ele quebrou os paradigmas. Inacreditável tocar o telefone nesse momento. Momentinho. Continuando então. Porque um testamento tem força onde houve morte, ou terá ele algum valor enquanto o testador vive? Por isso também o primeiro não foi consagrado sem sangue, porque havendo Moisés anunciado a todo o povo todos os mandamentos segundo a lei, tornou o sangue de bezerros e dos bodes com água, lã, púrpura e sopo, e aspergiu tanto no mesmo livro como em todo o povo, dizendo: esse é o sangue do testamento de Deus, que vos tem mandado.
E semelhantemente aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os vasos do ministério. E todas as coisas, segundo a lei, se purificavam com sangue. Sem derramamento de sangue não há remissão. Tá vendo? Está escrito? Não há remissão. De sorte que era bem necessário que as figuras das coisas que estão no céu assim se purificassem. Mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios melhores do que esse. Por isso Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, agora para comparecer por nós perante a face de Deus, né? Nem também para si mesmo se oferecer muitas vezes, como sumo sacerdote que entra cá todo ano no santuário com sangue alheiro. Hebreus 9, de 1 a 25. Paulo está ensinando, vê? O Velho Testamento é uma alusão ao novo, tá? Ele está fazendo um preparo, né? O tabernáculo, bem como as leis mosaicas, era uma sombra das coisas que haveriam de vir, né? Ou seja, Cristo, olha o que está escrito aqui em Colossenses 2,17. Essas coisas são sombras do que haveria de vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. Então era necessário um preparo para que você entendesse, né? A lei traz apenas uma sombra dos benefícios que hão de vir. A lei traz uma sombra dos benefícios que hão de vir. Está vendo o que a palavra está dizendo? Uma sombra. Não é para você continuar na lei hoje. A lei acabou. Jesus estabeleceu uma nova aliança e uma nova lei. Amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. E não é na realidade dos mesmos. Por isso, ela nunca consegue, mediante os mesmos sacrifícios, repetido ano após ano, aperfeiçoar os que se aproximam para adorar. Se pudesse fazê-lo, não deixariam de ser oferecidos. Pois os adoradores, tendo sido purificados de uma vez por todas, não mais se sentiam culpados de seus pecados, né? Contudo, esses sacrifícios são uma recordação anual dos pecados. Mas olha só o que está escrito: pois é impossível que o sangue de touros e bodes tire pecados, entendeu? Impossível. Tem que haver arrependimento e tem que haver mudança de ação, tá? Então não é você comprar uma porcaria ungida, levar para casa e achar que as coisas vão melhorar na sua vida, né? Se não houver arrependimento, não houver a confissão de pecado e mudança de atitude, nada adiantou. Você é como metal que retine, como sino que retine, mas só isso. Por isso, quando Cristo veio ao mundo, disse: sacrifício e oferta não quiseste, mas um corpo me preparaste. Está em Hebreus 10, de 1 a 5. Paulo era um homem muito inteligente e ele conseguiu compreender muito bem isso de forma macro e deixou esse registro precioso para nós refletirmos, né? Então, o termo tabernáculo é algumas vezes utilizado na Bíblia referindo a um corpo físico, a morada da alma, né? Depois de ter bradado novamente em alta voz, Jesus entregou o Espírito. Naquele momento, o que aconteceu? O véu do santuário, do templo, se rasgou em duas partes, de alto a baixo. A terra tremeu e as rochas se partiram. Ou seja, não existe mais obstáculo para chegarmos a Deus. Em Cristo, nós estamos na presença de Deus, através dele. Não mais através dos rituais de sangue de bode, de bezerro, de pomba, né, de véu, nada disso. Cristo, o sumo sacerdote, fez esse sacrifício por nós, uma única vez pelos nossos pecados. Pecado entra no mundo por Adão, sai do mundo por Cristo. Por um homem entra, por um homem sai, né? Está em Mateus 27, 50 a 51. Nós somos o templo, nós somos o tabernáculo, eu e você. Por isso, olha só o que diz aqui, por isso sempre teria o cuidado de lembrar essas coisas, se bem que vocês já sabem que estão solidamente firmados na verdade que receberam. Considero importante, enquanto estiver no tabernáculo desse corpo, despertar a memória de vocês, porque sei que em breve deixarei esse tabernáculo, esse corpo, como o nosso Senhor Jesus Cristo já me revelou. E eu me empenharei para que também, depois da minha partida, vocês sejam sempre capazes de lembrar-se dessas coisas. De fato, não seguimos fábulas engenhosamente inventadas. Pedro está falando. Quando lhe falamos a respeito do poder e da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo contrário, nós somos testemunhas oculares de sua majestade. Por isso eles foram capazes de dar a vida por Cristo. Eles conheceram o autor da vida, né? Está em 2 Pedro, capítulo 1, de 12 a 16.
Paulo já havia previsto que no final dos tempos as coisas iam ficar feias, como estão hoje, né? Olha só o que Paulo está dizendo aqui para Timóteo, a quem ele considerava um filho. Pois irá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, a palavra pura e verdadeira. Pelo contrário, sentindo coceira nos ouvidos, segundo seus próprios desejos, juntarão mestres para si mesmos. Vão atrás daquele que falar o que você quer ouvir, né? Juntarão mestres para si mesmos. E se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se a mitos, voltando-se a fábulas. Interessante que nessa versão está voltando-se a mitos, né? Entendeu? Nas entrelinhas, né? A gente fica adorando o mito, fica adorando a fábula, a mentira, o engano. Adore só a Deus, né? Você, porém, seja sóbrio, equilibrado. E eu digo para você, meu irmão, minha irmã, seja equilibrado, seja sóbrio, né? Em tudo, suporte os sofrimentos, como eu tenho suportado. Deus tem me ajudado, Deus te ajuda também. Faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério, tá? 2 Timóteo 4, de 3 a 5. Eu tenho que falar uma coisa para vocês. Está havendo um movimento agora chamado Descend, o envio. É um movimento importado. Importar essa porcaria para cá, para o Brasil, como tudo é importado, enlatado. E estão fazendo uma série de atos proféticos pelo Brasil, onde você joga um monte de sapato no altar, faz o ato profético e declarando que os jovens, né, vão sair às ruas e vão evangelizar. E o Brasil vai ter um tremendo avivamento e uma restauração. Gente, você sabe quantos anos falam sobre avivamento? Eu lembro do Morris Cerullo falando de um avivamento que eles tinham que pregar na janela 1040, que o AD 2000, que até o ano 2000 tinham que evangelizar o mundo inteiro. Milhões foram investidos em missões, mas não chegaram aos missionários, não chegaram, né? Então, isso daí é fábula, né? Isso aí é mito, né? A Bíblia diz que haverão angústias como nunca houvera, nem tampouco haverão de haver. Nós vemos uma série de situações ocorrendo ao nosso redor. Guerras, rumores de guerras, caos climáticos, terremotos, vendavais, queimadas, rebeliões em vários locais, vários países tendo protestos, tanta coisa acontecendo, parece que o mundo está numa panela de pressão, né? E as coisas, e o povo está dizendo que vai haver avivamento. Há mais de 10 anos fazem um congresso profético de avivamento. Tem uma determinada igreja, não vou citar nome, que traz um estrangeiro, um pastor americano, e faz o congresso do avivamento, do fogo. O fogo vai cair, e o fogo nunca pega. Estão abanando fogo até agora e o fogo não pega. Já fizeram ato profético para acabar o carnaval, para acabar com a festa do boiadeiro, né? Para tantas coisas. Agora Marina vai ser presidente. Vocês lembram dessa? O povo tem memória fraca, eu tenho que lembrar você. Profetizaram que Marina ia ser presidente do Brasil, né? Então, quer dizer, Brasil restaurado e blá blá blá, né? Isso não vai acontecer, porque os jovens não estão preparados para evangelizar. A grande maioria não está. Vai na igreja porque tem balada. Vai na igreja porque tem fala de prosperidade, fala de milagre, fala de bênção, fala de cura, mas não fala de amor, não fala de perdão, não fala de santidade, não ensina a Bíblia, né? Não tem ensino mais da palavra, acabou o ensino da palavra, né? Então é só festa, é oba-oba, né? O que era para ser adoração virou um espetáculo de luzes, show, fumaça, efeitos especiais. Igrejas se pintam tudo de preto para fazer de conta que estão numa boate, achando que estratégias mundanas vão atrair crentes verdadeiros. Estratégias mundanas atraem pessoas do mundo. Estratégias carnais atraem pessoas carnais. E esse movimento é mais do mesmo. Não vai acontecer, porque esses jovens não estão preparados para evangelizar, não tem base bíblica nenhuma, sabe? Não viveram ainda uma experiência real com Deus, porque estão muitas vezes em sistemas religiosos extremamente contaminados a partir dos altares, dos seus próprios líderes, porque se a boca fala que o coração está cheio, olha só, quanta mentira é falada nos altares. Eu conheço os bastidores. Colocam político no altar, esse homem é de Deus. E aquele homem que era de Deus, de repente vai preso, né? Aí ninguém mais fala nada, né? Então, de repente, a gente vê coisas estranhas acontecendo aí, né? Seja esperto, tá bom? Não caia nesse engodo, não caia nessa fábula. Seja sóbrio, tá bom? Seja equilibrado, transferência de geração. E já fizeram tanto ato profético, né? Ungiram
fizeram uma unção no Centro Geodésico do Brasil, Palmas, ou Tocantins, declarando que o Brasil ia ser de Jesus e blá, blá, blá. Gente, não vai acontecer, tá? As coisas vão piorar, né? E o remanescente fiel vai ficar em pé. Esse remanescente fiel, Jesus vem buscar, mas a grande maioria vai ficar aqui, para a grande tribulação, tá? E o bicho vai pegar. Nos que nós estamos vendo são sinais, e Jesus disse que os sinais iriam primeiro, e esses são o princípio das dores, somente, tá? Então a coisa vai piorar. Então, dizer o que você quer ouvir é muito fácil. Eu tenho que falar a verdade. Porque se eu não falar a verdade, Deus cobra de mim, né? Deus, meu irmão, minha irmã, é uma experiência. Você tem que ter uma experiência com Deus. Não adianta eu falar de Deus para você se você não buscar ter essa experiência, né? João 1,14, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito Pai, cheio da graça da verdade. O verbo se fez carne, nós somos o templo. Acaso não sabe que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês? Seja onde 2 ou 3 estiverem reunidos, ali Jesus está. Não está em templos, né? Não está em templos. Está onde 2 ou 3 se reunirem em nome dele, né? Hoje eu estou vendo as igrejas domésticas crescendo muito mais, né? Veja um vídeo meu, Igreja Doméstica, de volta para casa. Dá uma olhada nesse vídeo. E lhes foi dado, o Espírito habita em vocês, e lhes foi dado por Deus, e que vocês não são mais de si mesmos, vocês foram comprados por alto preço, portanto, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. 1 Coríntios 6, 19 a 20. Moisés não vai entrar na terra prometida, mas Josué vai entrar. Presta atenção no que está escrito nesse texto. Sejam fortes e corajosos. Eu digo para vocês, seja forte, corajoso. Não tenham medo, nem se apavorem por causa deles. Pois o Senhor, o seu Deus, vai com vocês. Nunca os deixará, nunca os abandonará. Os verdadeiros filhos, tá? Então Moisés convocou Josué. Ele disse na presença de todo Israel, seja forte e corajoso. Pois o Senhor irá com esse povo para a terra que o Senhor jurou aos seus antepassados que lhes daria. E você a repartirá entre eles como herança. E o próprio Senhor irá à tua frente e estará com você. Ele nunca o deixará, nunca o abandonará. Não tenha medo, não desanime. Deuteronômio 31, de 6 a 8. O que Deus diz então para Josué? O que Deus diz a você? Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés, que foi ungido por Moisés para esse serviço. Meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo esse povo preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que estou para dar aos israelitas. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto ao Líbano e do grande rio Eufrates para toda a terra dos hititas, até o mar grande do oeste. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias de sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. E essa é uma promessa que Deus dá para nós também. Como ele esteve com Moisés, com Elias, com Abraão, ele está comigo, ele está com você, porque é o mesmo Deus, né? Estarei com você, nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Deus nunca te deixou, Deus não te abandonou, Deus não esqueceu de você, querido. Eu sei que há momentos que a gente pensa, puxa vida, Senhor, parece que o Senhor esqueceu de mim. Não, tudo tem um propósito que nem sempre a gente entende. Mas se a Bíblia diz em tudo dai graça, em tudo dai graça. Deus pode estar trazendo um livramento para você, Deus pode estar fechando uma porta para abrir uma outra melhor. Então Deus sabe de todas as coisas, confie nele, né? Ele nunca vai te abandonar, desde que você não abandone, desde que você se mantenha no centro da sua vontade. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Seja forte e corajoso. Olha, repetindo de novo, Moisés falou, Deus está falando de novo. Olha como é importante palavras de incentivo. Incentive o teu irmão. Está passando por uma dificuldade? Meu irmão, seja forte e corajoso. Deus está com você. Isso vai passar. Um dia você vai entender os propósitos, né? E eu tenho procurado, na capacitação de Deus, ser forte e corajoso e continuar a jornada de fé aqui na Terra até que a minha missão termine e Deus me leve e eu possa reencontrar meu filho. Então, somente seja forte e muito corajoso. Olha lá, de novo, destaca.
Tenha o cuidado de obedecer toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Então obedece aquilo que um verdadeiro líder te orienta, tá bom? Prestou atenção nessas palavras? Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você fique no centro, né? Para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras desse livro da lei, nem de meditar nelas de noite. Não deixe de ler a Bíblia, não deixe de orar, não deixe de buscar se santificar, não deixe de exercitar o cristianismo. É um músculo, quanto mais exercitado, mais forte fica, né? É assim a fé. Então, não deixe de falar as palavras desse livro da lei, de meditar nelas dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Não fui eu que lhe ordenei? Deus não tem um chamado para você? Seja forte e corajoso. De novo, forte e corajoso. Não se apavore, nem se desanime. Essa palavra eu falo para mim mesmo todos os dias. Eu leio esse texto todos os dias para mim. Não se apavore, nem se desanime. Seja forte e corajoso. Isso tem me sustentado em pé, isso tem fortalecido a minha fé, tem restaurado as minhas forças. Pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Josué 1, de 1 a 9. Essa é a mensagem que eu queria deixar para vocês, queridos. Deus estará com você por onde quer que você andar. Não desista dele, porque ele jamais vai desistir de você. E aqui a gente vai encerrar Pentateuco, porque eu quis mostrar apenas que é uma sombra para que você entenda o novo, né? Nos próximos vídeos a gente vai trazer assuntos cabeça para que você medite e se prepare para o impacto que há de vir, para que você possa combater o bom combate, mas sem a base, sem o conhecimento bíblico, sem a espada afiada, você nunca vai poder combater o bom combate. Sem buscar uma santidade verdadeira, sem olhar para Jesus de verdade e obedecer os preceitos dele, não correr atrás de mitos, não correr atrás de fábulas. Seja sóbrio e Deus estará com você. Não se desanime, não tenha medo, seja forte. O Senhor é contigo por onde quer que andares. Que Deus te abençoe e te guarde.